Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar, professora de Biologia. Nessa videoaula, a gente está falando sobre o módulo Ecologia e a gente vai conversar sobre cadeias alimentares. Cadeia alimentar é a relação alimentar entre os organismos de um ecossistema. É através da cadeia, ou a cadeia trófica, alimentar ou trófica, que é possível a transferência de energia entre os seres vivos. Então, a energia, na verdade, ela é proveniente da luz, ok? E somente os produtores, que são os vegetais, os seres fotossintetizantes, conseguem pegar a energia luminosa e transformar em energia química para ser passada ao longo das gerações. Então, aqui nesse caso, o capim, é o nosso exemplo, ele capta a energia da luz, transforma em energia orgânica, em matéria orgânica, mais especificamente a glicose, e aí serve de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. Não só alimento, como a energia, então, vai sendo transferida ao longo das unidades. Os decompositores, eles vão servir como seres que transformam a matéria orgânica em matéria inorgânica. E como eles se alimentam tanto do capim, quanto do gafanhoto, como do sapo, como da serpente, eles vão receber setas de todos os lados, assim como deles mesmos, recebem setas de todos os lados, são colocados dentro da cadeia como um grupo à parte. Essa cadeia ou rede alimentar, ela vai ser constituída pelos seguintes níveis. A gente tem os primeiros, que são chamados de produtores, são os organismos capazes de fazer fotossíntese ou quimiossíntese. Conseguem obter a energia total nos sistemas vivos, ok? Então, eles conseguem obter 100% da energia para eles. Já os consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, são as espécies herbívoras, aquelas que se alimentam das plantas. Consumidores secundários, que são os animais que se alimentam dos herbívoros, a primeira categoria de animal carnívoro que aparece na cadeia, e os consumidores terciários, que são os grandes predadores, como tubarões, orcas, leões, sendo considerados, então, o topo da cadeia. Eles têm uma característica interessante, que é o número, o tamanho da sua população. Ele normalmente tem um grande tamanho corporal, mas há menores densidades populacionais. Eles têm menos indivíduos ali, porque eles precisam se alimentar muito. Então, cada indivíduo desse, cada grupo, cada nivelação dessa, a gente vai chamar de nível trófico. A gente tem um conjunto de indivíduos que se alimentam dos mesmos nutrientes e aí a gente acaba colocando, então, eles dentro de um chamado mesmo nível trófico. Esses produtores, eles ocupam sempre o primeiro nível trófico. Aí a gente tem os consumidores primários, são os que se alimentam dos produtores e por isso eles estão no segundo nível trófico. Todo mundo que se alimenta do consumidor primário é consumidor secundário e está no terceiro nível trófico. Após esse, a gente tem o quarto nível trófico e assim por diante. Já os decompositores, como eu havia dito para vocês, eles não são classificados dentro de níveis, pois eles formam um grupo especial que degrada tanto produtores quanto consumidores, então ele ocupa vários níveis ao mesmo tempo, não valeria a pena colocá-los e classificá-los dentro de um único nível. Quando a gente constrói uma cadeia alimentar, as setas que indicam a direção da energia, elas também indicam o trajeto do alimento. Então, a planta serve de alimento para o caramujo. Isso quer dizer que a planta está transferindo energia para esse caramujo. Já o caramujo serve de alimento para os lambaris. Então, o caramujo está transferindo energia para os lambaris, que está servindo de alimento para peixes maiores. Então, ele está transferindo energia para esses peixes, que está transferindo energia para as aves da margem, já que elas estão se alimentando desses peixes maiores. Ou seja, as setas vão indicando
o trajeto pelo qual o alimento vai passando e o trajeto pelo qual a energia vai sendo transferida. Existe também o que a gente chama de teia alimentar. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares interconectadas, geralmente representado como um diagrama das relações entre diversos organismos de um ecossistema. Nas teias aparecem os organismos onívoros, ou seja, organismos que ocupam tanto o segundo nível quanto o terceiro nível ou quarto nível, dependendo do que ele se alimenta. Na teia, as relações elas começam a se intercruzar. Você não tem um único tipo de alimento, ela não é direta como a gente viu até agora, né? Aqui nesse exemplo a gente tem, olha, a plantinha servindo de alimento tanto para o peixinho quanto para o caramujo. Já não é uma teia porque a gente já teve essa bifurcação aqui. Esse caramujo vai servir de alimento só para esse peixe, mas esse peixe se alimenta também do peixinho menor, né? E essa ave come tanto o peixinho menor quanto o peixinho maior. Então, quando essa ave, ela come esse peixinho menor, ela está sendo um consumidor secundário. O peixinho é o consumidor primário e a plantinha é o produtor. Agora, quando ela come o peixe maior, ela está atuando como uma consumidora terciária. Por quê? Esse peixe está comendo esse peixe ou esse caramujo, então ele é um consumidor secundário, consumidores primários, produtores. Então ela está consumindo um consumidor secundário e por isso ela é um consumidor terciário. Então nesse caso ela está ocupando tanto o terceiro nível quanto o quarto nível trófico da cadeia. Por isso, quando isso acontece, a gente chama de teia alimentar. As relações alimentares, elas são representadas a partir de pirâmides. Então a gente tem as pirâmides de números, considerando-se apenas a densidade, então é o número de indivíduos por área ou volume, em diferentes níveis tróficos. A gente tem as pirâmides de biomassa, que considera apenas a biomassa, que é a unidade de massa por área ou volume. E a gente tem as pirâmides energéticas, que indica a magnitude energética das interações tróficas dentro de uma comunidade, ou seja, a transferência de energia entre os indivíduos. Então, aqui só para a gente exemplificar, olha, o que seria uma pirâmide de número? A gente tem a pirâmide normal e tem a pirâmide invertida, né? Na pirâmide normal, que eu digo de normal, né, é quando a gente tem a base mais larga do que o ápice da pirâmide. Então, olha só, o produtor nesse caso seria o capim. Então, 5.000 plantas de capim servem de alimentos para 700 gafanhotos. E 700 gafanhotos vão servir de alimento para apenas 30 sacos. A gente tem uma pirâmide com essa característica. Só que a pirâmide de número ela pode ser invertida também. Imagina um único indivíduo servindo de alimento para vários outros. É o caso da árvore, né? Uma única árvore pode servir de alimento para 700 lagartas, por exemplo, né? Então, nesse caso, a gente tem uma pirâmide invertida, cuja base ela é estreita, né? E ela se torna maior conforme a gente sobe o nível. Aí, 700 lagartas conseguem alimentar apenas 20 pássaros. Então, a pirâmide volta a ser vertida novamente, né? Então, aqui a gente tem um caso de pirâmide mista, ok? Essa é a pirâmide de número. Mas a gente tem também as pirâmides de biomassa. Na verdade, toda a pirâmide de biomassa, ela expressa a quantidade de substância viva, que seria o peso seco, né, que realmente fica com a gente cada nível trófico. Então, normalmente, as pirâmides de biomassa, elas são sempre com a base maior do que o ápice, né? E aí a gente tem, então, sempre uma quantidade presa maior do que a quantidade de predador, porque o predador precisa de uma quantidade grande de alimento. O único exemplo diferente que a gente tem de pirâmide de biomassa invertida, na verdade, é a pirâmide de fito e zooplâncton. Por que isso acontece, né? Por que só nesse caso eu consigo inverter, eu consigo ter mais predador do que presa? Porque o fitoplâncton, ele tem uma capacidade de reprodução muito rápida.
Só que quando chega junho, maio, final de maio, junho, julho, que é o inverno, né? Ela precisa realizar fotossíntese para sua reprodução, para se espalhar, para se disseminar no ambiente. E aí o que acontece? A água ela entra com menos intensidade no fundo do mar, então a gente tinha uma queda nos níveis de reprodução desses indivíduos. Porém, o fitoplâncton, ele é um indivíduo que se reproduz rápido. Embora a quantidade de luz interfira, ele consegue repor, pelo menos naquele pequeno espaço de tempo, né, entre maio, junho, julho, iniciozinho de agosto, ele consegue manter uma biomassa, quantidade de biomassa menor de presa do que de predador, graças a essa velocidade da taxa de reprodução que o fitoplâncton apresenta. Então, o zooplâncton vai lá, se alimenta de fitoplâncton, ele rapidamente coloca outro no lugar. O zooplâncton se alimenta, ele rapidamente coloca outro no lugar. E é por isso que a gente consegue ter essa pirâmide de biomassa invertida só no exemplo de fito e zooplâncton. Por fim, a gente tem a pirâmide de energia, né? Na verdade, como eu disse para vocês, a energia ela vai sendo passada ao longo dos níveis. Só que boa parte dessa energia é consumida pelo próprio organismo. Então, por exemplo, a planta, ela consegue obter, os produtores, na verdade, eles conseguem obter 100% da energia. Porém, ele utiliza 90% para as suas finalidades, né? Para a fisiologia, para o seu metabolismo energético, digestão, respiração, enfim, ela utiliza essa energia. E ela é convertida e perdida na forma de calor, ok? Então, a planta, ela absorve apenas, ela guarda para ela apenas 10% da energia que ela conseguiu produzir. Esses 10% são passados para o próximo nível. Desses 10%, ele consome 90% e ele guarda 10%. Então, ele consegue passar 1%. Esse 1%, 90% é perdido e somente 10% passa. Então, somente 0,1% passa para o próximo nível. Quando a gente chega no topo da cadeia, é uma quantidade mínima de energia que o indivíduo tem, porque ele já perdeu, ele foi perdendo ao longo dos níveis. E aí, para suprir essa falta, essa baixo teor energético, né, ele precisa se alimentar em quantidades muito maiores. Por isso, quem está lá no topo da pirâmide, né, ele precisa se alimentar de uma quantidade muito maior. Por exemplo, o leão, né, o gavião, que são estritamente carnívoros, né, consomem realmente os animais consumidores terciários, quaternários, na verdade, não quaternários, só até o terciário, secundários ou terciários, então eles precisam de uma quantidade muito maior de carne do que um animal, às vezes, que está como um consumidor primário, que já come direto o produtor, ok? Então, a energia ela vai sendo dissipada, ela vai sendo perdida ao longo da cadeia. Então, a pirâmide de energia nunca vai ser o quê? Nunca vai ser invertida, ela vai ser sempre unidirecional. Para a gente terminar, temos a magnificação trófica ou a bioacumulação, né? Nesse caso, é o contrário da energia. Enquanto a gente vai perdendo energia ao longo da cadeia, a bioacumulação ela vai acumulando, principalmente compostos tóxicos, né, ao longo da cadeia. Quando a gente tem bioacumulação? Quando a gente tem moléculas em que a gente não consegue degradar, que a gente não consegue metabolizar. Então, ele acaba encrostando no tecido, ficando ali, né, depositando ali, e a gente vai guardando ao longo das gerações. Então, por exemplo, uma contaminação mínima de DDT na água, 0,0003 partículas por milhões, ok? Isso não é nada numa água dissolvida. Porém, os fitoplânctons, eles filtram essa água. Então, eles incorporam com eles 0,04 desse DDT. O zooplâncton, que se alimenta de uma quantidade relativa de fitoplâncton, não vai comer um fitoplâncton apenas, vai comer vários. Então, ele vai acabar acumulando 0,20. Peixe vai comer muito zooplâncton, então ele não vai comer só 0,20. Ele vai acumular 2. E as aves, que comem vários peixes, vão acumular 20 partes por milhões desse DDT. Então, uma contaminação mínima na água vai se acumulando ao longo das gerações e ela pode chegar
a níveis muito tóxicos ao longo da vida do indivíduo, ok? Por isso que é tão perigoso, principalmente a contaminação com DDT, metais pesados também, ok? E isso a gente chama então de magnificação trófica e bioacumulação. Galera, nessa videoaula a gente falou especificamente sobre as relações alimentares entre os seres vivos. Existe uma outra videoaula que é bastante interessante e cai bastante em prova, em que a gente vai falar sobre as relações entre os seres vivos, mas não só alimentares, como também de convivência, ajuda ou prejuízo. Tá legal? Obrigada, que complementa, na verdade, essa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Até uma próxima videoaula, galera!